Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso curso do HTML até o React. Hoje a gente vai falar sobre um dos atributos mais importantes que a gente utiliza o tempo todo no React, que é o JavaScript. Então hoje a gente vai se aprofundar nesses conceitos, então bora pro vídeo. Então bom pessoal, hoje nesse nosso vídeo a gente vai estar executando muito código JS e para poder fazer isso a gente vai precisar do Node.js. Então, para instalar ele é muito simples, basta que você procure ali por Node.js no Google, você já vai cair no site principal deles. A gente vai precisar de uma extensão também lá no VS Code, mas para baixar é muito simples. Vocês podem vir aqui no site oficial, baixar Node.js, provavelmente vocês vão estar utilizando Windows, e aqui a gente tem o instalador MSI. Instala ele, next, 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 finalizou a instalação, fecha e abre novamente o seu VS Code que ele já vai estar configuradinho para você. A outra parte aqui é que nós precisamos de uma extensão chamada Code Runner. Basta vocês virem aqui, ó, Code Runner. E essa extensão ela vai possibilitar essa integração para a gente poder executar o nosso código JavaScript aqui dentro do VS Code. E a gente vai ter essa opçãozinha aqui do Play. E com essa extensão a gente tem integração tanto com Java quanto com Python, mas é claro, você precisa da linguagem de programação instalada na sua máquina para você poder estar utilizando essa extensão. No nosso caso, do JavaScript, a gente já instalou o Node.js. Então bom pessoal, vamos lá, a gente tem vários exemplos aqui no nosso repositório e a gente vai estar vendo cada um deles aí durante a nossa aula. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, dado que vocês já configuraram o ambiente de vocês, essa nossa aula separei em duas partes, então a gente vai, nesse mesmo vídeo, a gente vai ver aqui primeiramente a questão das variáveis primitivas, variáveis de referência, vamos ver como que a gente faz condicionais dentro do nosso código e também como que a gente faz for loop. Depois a gente vai ver a questão de listas, objetos e também como que funciona arrow functions, spread operator. Isso na parte 2 aí do nosso vídeo. A ideia é que eu dar um overview geral para vocês. Eu não vou codar tanta coisa porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então a ideia é eu dar um overview geral do JavaScript básico para vocês, para na nossa próxima aula a gente ver como que o JavaScript é utilizado ali no navegador, para a gente ver como que a gente manipula a DOM com o JavaScript. Mas primeiro a gente precisa ter o básico do JavaScript para daí sim a gente conseguir chegar ali na web. Então bom, a gente tem os tipos de variáveis, né? Então, basicamente, a gente tem três principais aí, que são keywords, né? São palavras reservadas do JavaScript, que é o var, o let e o const. É as maneiras que a gente pode realizar a definição do tipo da nossa variável. A gente vai ver os tipos de dados já mais pra frente, que são diferentes. Tipos de dados é uma coisa, os tipos da nossa variáveis são outras. E a gente tem essas três opçõezinhas, né? Var, let e const. Então, bom, no nosso caso aqui, a gente vai entender que o var ele tem um pequeno problema, ele tem um escopo global. Então, com isso, a gente pode ter a introdução de alguns bugs meio esquisitos no nosso código. Então, bora lá para o código ver que tipo de problema que a gente pode ter utilizando o var. Aqui a gente já tem um exemplo bem interessante, que é, por exemplo, a gente tem um bloco de if aqui no nosso código e a gente consegue utilizar o que a gente definiu dentro do if, fora do if. Um comportamento meio estranho, né? E ali nos nossos slides, que a gente tinha ali a definição do comportamento de hoisting, é basicamente a gente poder printar o nosso nome var antes mesmo da declaração dele ter ocorrido. Então a gente vê que ele dá um undefined e depois ocorre a declaração. Então é um comportamento muito estranho que normalmente a gente não tem em outros casos. Mas esse aqui de a gente estar definindo a variável dentro de um if e tá utilizando depois, que é um comportamento bem estranho também, isso aqui funciona, mas é claro, vai introduzir alguns bugs muito estranhos aí na sua aplicação. Então a gente entende que o var ele é uma das maneiras que a gente tem para poder declarar, só que essa questão desse escopo global dele traz muitas problemáticas, alguns bugs meio escondidos e sorrateiros ali que a gente tem. Então a gente vai entender que o padrão que a gente utiliza é utilizando let e const. Mas beleza, let não é a mesma coisa que var? Não, let tem um escopo de bloco. Então, por exemplo, se a gente faz esse mesmo exemplo que a gente tinha utilizando o let, a gente vai ver que a gente vai tomar um errinho. Então, a gente pode comentar aqui essa parte inicial e a gente pode fazer o mesmo exemplo utilizando o let. Será que isso aqui vai funcionar? Não, reference nome let is not defined. Então, a gente tentou executar e deu um erro do próprio JavaScript aqui. Por quê? Porque só existe dentro do bloco do if. O que seria bloco? Eu tenho o bloco de uma função, eu tenho um bloco de um for. É tudo aqui nos nossos brackets. O que envolve isso aqui é um bloco, gente. Então, let, ele só é visível dentro do bloco que ele é
declarado. E nós temos a segunda maneira da gente declarar também, que é a questão do const, né? O const ele é uma constante, então você não consegue realizar reatribuição de valor quando você utiliza o const. Então, vamos ver aqui um exemplo de const, então, pessoal. Vamos lá, olha só. Então aqui a gente tem um exemplo. O let ele permite a gente realizar reatribuição, mas se a gente faz o mesmo exato exemplo com uma constante, declarando como esse tipo de variável constante, a gente vai ver que se a gente tentar fazer reatribuição, vai dar erro. Então executamos, ó, constant variable, assignment to constant variable. Então está reclamando que a gente está tentando reatribuir valor em algo que é imutável, a gente não pode mudar a questão da nossa constante. Então a gente poderia executar aqui e vai ver que vai funcionar, dado que a gente respeite essas regrinhas. A gente sabe que variáveis var é global, let escopo de bloco e permite reatribuição dentro do escopo de bloco que ela foi declarada. Constante você pode usar em qualquer lugar, porém você não pode realizar retribuição de valor. Então a nossa regrinha mágica aqui é que a gente sempre dê preferência para estar utilizando const por padrão. Em alguns momentos que você precisa realizar reatribuição de valor, em pontos específicos, você pode utilizar o let. Porém, a recomendação é que você utilize const, porque no paradigma funcional, que é muito utilizado aqui no JavaScript, né? O paradigma funcional ele diz que a gente tem que tentar manter a imutabilidade, né? Para a gente ter uma previsibilidade do nosso código, introduzir menos bugs. Outros paradigmas, essa questão da retribuição, ela tem uma flexibilidade maior, mas raramente dê essa opção de você estar utilizando o let. Saiba que é possível você utilizar, é o menor dos males, mas por padrão, sempre tente utilizar a questão da imutabilidade utilizando const. Mas professor, se eu precisar reatribuir valor dentro de uma constante, beleza, você vai lá e cria outra constante. Vocês vão ver que não é muito comum a gente ficar criando novas variáveis assim loucamente e alterar o valor que a gente tem dentro delas, então não é um problema você ficar criando novas variáveis constantes com os novos valores alterados, né? Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, a gente pode ir para os tipos de dados. A gente vê os tipos de variáveis, que eram 3, e aqui a gente vai para os nossos tipos de dados, que nós temos primeiro os primitivos, comum, string, number. Então, lá no Java, por exemplo, a gente tem big decimal, tem double, tem int. Então, lá a gente tem uma divisão clara entre o que é inteiro e o que é ponto flutuante. Aqui no JavaScript, tudo é tratado como number. Então, se você criar ali um float, vamos dizer assim, um 3.14 ele vai ser tratado como number. Se você criar o número 100 inteiro, ele vai ser tratado como number. Booleanos, verdadeiro ou falso, bem tranquilo. Undefined, uma variável declarada, mas vazia. Então, a gente não inicializou essa variável. Ou seja, a gente colocou lá, por exemplo, let idade, ponto e vírgula. A gente não atribuiu o valor dela, então ela não é definida. E o null é a ausência intencional de valor. Então, como que funcionaria o null? Let nome igual a null. O null ele só vai acontecer quando nós desenvolvedores, fomos lá e definir o valor de null na variável. Caso contrário, ele nunca vai acontecer por padrão. O que acontece por padrão de valores não definidos é o undefined. Então, o JS ele trabalha dessa maneira, né? Então, tem essa nossa imagenzinha aqui que ela é bem clara, né? Então, o undefined é que não existe nada ali ainda. Já o null a gente foi lá e definiu, existe, mas está vazio, está sem valor. Beleza? Então, essa imagenzinha aqui ela é muito boa para definir isso. E é bem tranquilo, pessoal. Aqui nos nossos exemplos que nós temos no repositório, todos estão comentados, etc. A gente pode ver, bem tranquilo. Abre aspas duplas ou aspas simples ali. O JavaScript você tem essa possibilidade de trabalhar desses dois modos. E aqui a gente tem o nosso exemplo, por exemplo, ali questão de nulo e undefined. Olha só como é que funciona. Então aqui no nosso caso, gaveta sem uso. A gente só fez a definição dela, mas a gente não inicializou ela. Já o null a gente tem que ir lá inferir, olha, isso aqui é null. Então a gente tem essas duas definições aqui, é legal esse conceito da gaveta, né? A gaveta sem uso e a gaveta vazia, né? Então fica bem didático da gente entender, né, esses casos. E além dos tipos primitivos, pessoal, a gente tem também os tipos por referência. Então a gente tem objetos, nós temos arrays e também nós temos funções. Temos outros tipos por referência, temos map, temos date, temos outras estruturas que também a gente entra aqui como os tipos por referência, mas os principais que a gente tem que saber de maneira
vamos dizer assim, dominar e saber que existe objeto, array e function. Então, isso aqui a gente sempre vai estar utilizando esses objetos de referência, que é o que faz a referência à memória, né, daquilo que está alocado. Não são primitivos, onde efetivamente o valor que você definiu lá é o que existe, né. Vamos lá. Então, aqui a gente tem criação de um objeto, bem tranquilo. Então, aqui, quem vem lá do Java, esqueça aquelas amarras de class. Podemos criar classe aqui no JavaScript? Podemos, mas normalmente a gente faz a definição dos nossos objetos desse modo. Simplesmente você abre uma chaves, coloca o atributo e o valor. Atributo e valor, e dessa maneira você criou um objeto. Para acessar os valores é bem simples, basta você colocar ponto e o nome do atributo. Isso aqui funciona 100%, poderíamos pegar ali aluno.idade. E dessa maneira a gente consegue ir trabalhando. Vamos aqui à nossa questão de arrays. Arrays também aqui é bem tranquilo realizar a definição. Simplesmente você abre ali os colchetes e vai colocando os valores que você precisa. Então a gente pode acessar por posições, assim como qualquer outra linguagem de programação. E aqui a gente poderia ter um array de número, a gente poderia ter um array de objetos. Tem um comportamento meio estranho no JavaScript que ele permite que a gente faça um array de tipos diferentes, né? Então eu poderia vir aqui e colocar um número. Saibam que existe essa possibilidade, mas evitem muito fazer isso, porque isso aqui vai dar muito problema, gente. Isso aqui só tô dando aí uma vamos dizer assim, contando algo curioso do JavaScript, mas evitem vocês criarem listas de tipos diferentes. Isso aí é quase que um crime, rapaziada. Então, bom, vimos tipos de variáveis, os nossos tipos de dados, e a gente vai falar um pouquinho sobre funções aqui já mais à frente, ok? Mas antes, vamos falar sobre operadores. Então aqui, os operadores aritméticos, super tranquilo, é igual em toda linguagem de programação. Quero fazer soma, você utiliza ali o símbolo de soma. Quero fazer subtração, você vai utilizar o menos. Quero fazer multiplicação, você utiliza ali o asterisco e o barra ali para a gente fazer divisão. Atribuição de valores com igual. E um ponto bem importante que a gente tem é a questão de quando a gente vai validar valores iguais, a gente precisa entender como que o JavaScript trata com isso. Operadores lógicos, vamos colocar lá dentro dos nossos ifs, e, dos dois pipes ou, e a negação com a exclamação para negar. Igualzinho a gente tem lá no Java e em outras linguagens também. Um ponto bem importante é a questão de quando a gente vai validar, né? Aqui a gente tem exemplos de operadores, bem tranquilo, então a gente pode ver que exatamente funciona como a gente tem em outras linguagens, né? Bem tranquilo. Então, nada de novo. Creio que isso seja um conteúdo bem basilar aí para a maioria das pessoas. E como funciona igual o Java, faço um merchan aí para nossa playlist do Java, do básico ao avançado, onde eu falo sobre operadores lá. Então, se você tem alguma dúvida com esse tipo de conteúdo, funciona aqui no JavaScript igual funciona lá no Java. Então, temos esses conteúdos mais básicos lá na nossa playlist de Java, caso você não tenha pego isso ainda. Aqui no nosso caso, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Olha só, a gente tem a diferença de igual, igual e 3 igual, que é igual, igual, igual. Qual que é a diferença da gente validar os nossos dados dessa maneira? Olha só, vamos ver esse console log aqui? A gente comentou a parte de baixo. Nós temos 5 string e 5 number. E olha só, 5 string é igual a 5 number? Sim. JavaScript trata como é a mesma coisa, por quê? Porque aqui ele está comparando o valor. Valor 5 é igual ao valor 5? Beleza, show de bola. Não importa se está dentro de uma string. Agora, se a gente coloca 3 igual, 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 ele vai validar o tipo e o valor. Diferente do de cima, que é só o valor, ele vai validar o tipo e o valor. Cara, os tipos são iguais? É string, string? É number, number? Ah, não, é string, number. Então, não é igual. Então, ele resulta em false. Então, sempre que a gente for realizar validações, sempre dê preferência, se você está utilizando JavaScript puro, sempre dê preferência para você utilizar o igual, igual, igual. Se você estiver utilizando TypeScript, você pode usar o igual, igual, porque o TypeScript ele garante que você tem que ter feito uma tipagem ali, né? Se você não tiver colocado um 2.n lá da vida, e você criou uma tipagem, o TypeScript ele consegue, de certa maneira, garantir, né, os dois tipos. Mas aqui no JavaScript puro, 3 igual é regra, beleza? E é claro, a gente tem nosso fluxo de controle, if, else, e também para a gente iterar dentro de uma lista, laço de repetição for, super comum. Funciona da mesma maneira que nas nossas outras linguagens, como por exemplo o Java.
Então, bloquinho aqui, ó, de for. Temos aqui a nossa... poderia ser dentro de uma lista, né? Daí a gente pegaria ali o array.list. Tanto é que quando a gente faz o snippet aqui, ó, no próprio VS, ele já dá o nosso for loop, que a gente itera aqui dentro do array.length. Então seria o tamanho total do array, ele vai iterar dentro disso. E a gente pode acessar cada uma das posições do elemento. Normalmente para isso que a gente utiliza o for, né? Para iterar ali e validar algumas questões da nossa lista. Então, primeira parte do nosso vídeo, essas questões mais básicas. E agora a gente vai lá para funções nomeadas, funções anônimas, as arrow functions. E depois a gente vai ver também como que a gente trabalha com a imutabilidade nos nossos elementos. Então, bom, pessoal, eu prometi para vocês que ia conseguir fazer as duas partes nesse vídeo, mas ele já está ficando muito extenso. Então, vou separar em 2 vídeos, parte 1 e parte 2, desse conteúdo mais básico aqui do nosso JavaScript, cobrindo todos os principais pontos dele. Então, na nossa próxima aula, a gente evolui para entender mais sobre funções, sobre como que a gente mantém a imutabilidade das nossas funções e como que a gente trabalha com os principais métodos que a gente tem disponível em listas do próprio JavaScript. Então, fico feliz de você ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima.